Olha, gente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do nosso estado promove o terceiro encontro micro-regional de profissionais nos dias 27 e 28 desse mês, portanto hoje e amanhã, sexta-feira, na Inspetoria Regional de Caicó. O evento ela reúne os profissionais da região para discutir, apresentar e aprovar propostas com o objetivo de aprimorar o sistema Confeia, CREA e Mútua. As propostas selecionadas em Caicó serão apresentadas no 10º Congresso Estadual de Profissionais, que será realizado em Natal, nos dias 25 e 26 de julho. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe com alegria aqui nos estúdios o Márcio Sá, ele que é conselheiro e coordenador do CEP-RN, que é o Congresso Estadual dos Profissionais, e também o Luiz Carlos, que é ouvidor do CREA aqui do nosso estado. Começa com quem? Com o Márcio. Márcio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Qual a importância de Caicó realizar sediar o terceiro encontro micro-regional de profissionais? Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes da Rádio 95, da Rádio Rural AM 830 também. É importante porque Caicó tem a sua característica de formar bons profissionais, né? A gente está aqui na cidade polo do Seridó, a capital do Seridó, né? E a gente sabe da importância que é um congresso dos profissionais para que os profissionais possam efetivamente, não é, tentar modificar, contribuir para que nosso sistema seja aprimorado a cada dia. O sistema do Confeia-CREA é formado por engenheiros, por agrônomos e pelos profissionais das geociências. E este fórum, que é criado a cada 3 anos, é o local adequado para que todos os profissionais possam, sim, dar essa contribuição ao sistema. Agora, isso no caso é um evento específico voltado para os engenheiros, para os agrônomos, ou qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Contudo, as pessoas que podem, ele é direcionado, certo, para que os profissionais possam. Funciona como um fórum consultivo, né, onde os profissionais podem elencar tudo aquilo que ele acha que é necessário fazer uma alteração, que seja necessário fazer um aprimoramento, né, no tocante ao desenvolvimento da legislação e das condutas do sistema para com os profissionais. Lembrando que é papel fundamental do sistema a defesa da sociedade. E o CREA aproveita esses momentos, né, um momento como esse que acontece apenas a cada 3 anos, né, que nós fazemos uma revisão geral na legislação que preceitua a atividade da engenharia, né, para que a gente possa debater também com a sociedade. A sociedade se faz necessária nesse processo. O CREA, ele é antenado, a nossa presidenta Ana Dalgisa, ela saiu na vanguarda nacional quando começou a fazer fiscalizações a partir do nosso conselho. Em Natal, por exemplo, nós fizemos fiscalizações nas passarelas de Natal que estavam com problemas de ruptura, de queda, em virtude da má conservação. Nós somos a Arena das Dunas, que é uma unidade é uma obra de engenharia feita apenas há 4 anos, mas que apresentou problemas na sua estrutura metálica. A Câmara de Engenharia Industrial do CREA Rio Grande do Norte foi lá, e isso trouxe a reboque do Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, assim, o CREA está assumindo um protagonismo das questões da engenharia, sempre saindo na vanguarda e na defesa da sociedade. Então, assim, o CREA do Rio Grande do Norte, neste período, ele está sendo modelo, certo, para o Brasil. A gente virou notícia nacional com essas fiscalizações e já desencadeou ao longo do nosso país fiscalizações semelhantes, oriundas com a experiência e expertise que o CREA Rio Grande do Norte está implementando aqui no nosso estado. No terceiro encontro micro-regional surgem propostas, anseios aqui dos engenheiros do Seridó, e essas propostas são levadas para o Congresso Estadual? Exatamente. A metodologia do Congresso é o seguinte: nós temos 4 eventos percussores. Nós estivemos em Açu, estivemos em Mossoró, estamos em Caicó e estaremos em Pau dos Ferros no dia 11 e 12 do mês de julho. Ao final disso, nós iremos para Natal, no dia 25 e 26 de julho, para debater. Como é que funciona? Os profissionais que querem contribuir, que desejam contribuir, eles podem ofertar propostas, certo? Que são
que serão apresentadas no dia de amanhã, certo? Elas serão apreciadas, discutidas e ao final do dia serão aprovadas. Nós faremos uma eleição para que os 3 profissionais de Caicó que não detenha mandato, certo? Mandato que eu falo é de inspetor, é de conselheiro, certo? Que são profissionais plenos. E esses profissionais que apresentarem a proposta, eles poderão e serão custeados a sua viagem a Natal, a sua permanência em Natal durante o Congresso dia 25 e 26, para que eles possam debater e defender essas propostas. Após esse momento que acontecerá em Natal, certo? Nós iremos fazer uma eleição para 11 profissionais, certo? Do Sistema Confea-CREA, poderem representar o Rio Grande do Norte no congresso que ocorrerá em Palmas, no mês de agosto desse ano. Então, assim, é um processo bastante democrático, que a gente convoca as universidades, a gente convoca os estudantes que podem participar. Inclusive, os estudantes, mesmo não podendo ofertar propostas, certo? Mas nos outros eventos que ocorreram, eles puderam, juntamente com os engenheiros, ofertar propostas que visam o ingresso, por exemplo, do jovem profissional formado no mercado de trabalho, através dessas propostas. Então, assim, é uma simbiose muito interessante, que todos aqueles que fazem parte da engenharia, da geociência e da agronomia devem contribuir, porque contribuindo dessa forma nós estaremos fortalecendo as nossas profissões e, consequentemente, a segurança da sociedade. A programação começa a que horas? Onde é que vai acontecer o encontro? E aí a gente vai, com essa sua pergunta, a gente vai ter um convite à sociedade Caicó, que é tradicional, né? Nós iremos fazer a inauguração da nossa inspetoria ali na cidade judiciária. Ficou um prédio belíssimo, né? Lá na cidade judiciária. Ficou um prédio do tamanho da sociedade Caicó, da tradição de Caicó. Lá. E aí nós começaremos às 19 horas e aproveitaremos, inclusive, certo, para fazer uma homenagem a profissionais daqui. Profissionais que tiveram relevantes trabalhos prestados à cidade de Caicó, como, por exemplo, nosso engenheiro e amigo Reginaldo Clemente, certo, que já foi inspetor aqui. O nosso amigo João Farias, que foi também conselheiro daqui, é engenheiro daqui, fiscalizou grandes obras, certo? E aí a gente vai fazer essa inauguração a partir das 19 horas. Ok, então, eu conheci o prédio lá, ficou muito bacana realmente. Deixa eu conversar aqui com o Luiz Carlos, ele que é ouvidor do CREA. Falar um pouco dessa inauguração do novo prédio, porque com certeza o CREA ganha agora uma sede própria, né? Muito bonita, inclusive no local que cresce bastante aqui em Caicó, que é a cidade judiciária. Qual a importância para o associado, para a população, por exemplo, ter o CREA hoje ganhar essa nova sede aqui em Caicó? Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvinte. Mesmo com o advento da tecnologia, a presença do CREA na região do Seridó, ela deve permanecer, ela deve ocorrer. É uma forma que tanto o profissional que está registrado aqui conosco e também a sociedade de modo geral tem uma referência nessa região aqui, né? Então, na região do Seridó nós estamos presentes, além de Caicó, nós também estamos em Currais Novos, onde também iremos inaugurar em breve a nossa nova inspetoria lá. Então, inclusive é considerado uma das mais bonitas, embora a de Caicó realmente seja muito bonita. É um prédio em que temos um espaço para o profissional, para que o profissional possa utilizar uma sala exclusiva de profissionais, onde ele também pode fazer consultas às legislações e tirar suas dúvidas lá com a nossa equipe de atendimento ao público. Pode também utilizar o nosso auditório, nós temos um auditório muito amplo lá, com capacidade para 40 a 60 pessoas, ele pode ser flexibilizado, onde a gente pode promover cursos, eventos, encontros, tratando de assuntos da engenharia, da agronomia e das geociências, né? Então o CREA aqui, ele está localizado na rua Dom Adelino Dantas, número 101, ali no Mainar, próximo à cidade judiciária, um local de fácil acesso ali, a gente vai pela BR, entrando na lateral ali da ABB. Então é um lugar muito agradável e a gente conta com a participação dos profissionais hoje à noite para que a gente possa começar a discutir propostas que tendem a mudar e a melhorar
a nossa legislação no que trata da engenharia. Quais são as propostas que vocês trabalham com algumas expectativas, por exemplo, do surgimento de propostas aqui no Seridó? Bom, é interessante essa sua pergunta, porque nós vamos tratar de 5 eixos temáticos. Então, esses eixos são recursos naturais, que tem muito a ver com a região aqui. Eu acho importante que essas propostas, principalmente as vindas do Seridó, elas tratam desse eixo que trata dos recursos naturais. Nós temos a infraestrutura, inovações tecnológicas, a atuação profissional e a atuação de empresa de engenharia. Então, as propostas, o nosso anseio, a nossa expectativa é que as propostas elas venham dentro desses eixos. É claro que quando o evento ocorrer, que a gente estiver iniciando, a gente vai orientar os participantes, apresentando a eles os eixos, para que as propostas elas possam ser surgir dentro desses eixos e depois encaminhadas para Natal, onde haverá uma ampla discussão sobre as propostas que foram aprovadas aqui e os delegados também que irão participar do evento lá em Natal. Deixa eu aproveitar aqui a ocasião, porque já falamos sobre isso certa vez, né? O CREA realizou aqui no Seridó uma fiscalização nos principais reservatórios, entre eles o Itães e também, salvo engano, a barragem das Traíras, né? Exato. Já tem resultado sobre aquele trabalho? Temos um resultado parcial. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de conversar anteriormente, e você até me questionou por que você está no Seridó e não vem aqui no Itães, né? O Itães, ele não aparecia no relatório da ANA como uma barragem de dano potencial acentuado, então ela não oferecia risco. Então, atendendo ao seu pedido e conversando com a presidente Ana Dalgisa, a gente retornou ao Seridó e fizemos a fiscalização do Itães, com uma equipe multidisciplinar. Contamos com o apoio de representantes das câmaras especializadas, inclusive Márcio Sá, que é o coordenador da Câmara, ele esteve presente conosco coordenando esse trabalho. Tivemos também a participação do IBAP, da Secretaria de Agricultura e Pesca, então foi um trabalho bastante diversificado, onde a gente teve o olhar de vários profissionais habilitados e com expertise em barragens, o que está facilitando bastante a elaboração do nosso relatório. Com relação a esse trabalho, a gente chama de uma ação preventiva integrada, que é um trabalho que o CREA está retomando na gestão de Ana Dalgisa, e é um trabalho que ele busca, junto com esses órgãos que têm afinidade com a ação que está sendo proposta, trazer para a sociedade, principalmente aqueles ambientes, aqueles locais que têm uso coletivo, de forma que a gente possa, de forma preventiva, né, não é uma ação punitiva, é uma ação preventiva, e a partir da apresentação de um relatório encaminhado aos órgãos e gestores e responsáveis e proprietários pelos empreendimentos, promover as devidas regularizações. Então, essa foi a primeira ação que nós fizemos, que foi a ação de barragens. Então, nós atendemos 5 barragens que apresentavam dano potencial de risco acentuado, e acrescentamos outras 5 barragens, né, entre elas a Itães, que não estavam no relatório da ANA, e na semana que vem a gente já vai colocar no site do CREA o nosso relatório e encaminhar também aos órgãos gestores que são os responsáveis pelas barragens esse relatório. Na semana que vem a gente dá prosseguimento à ação integrada. Agora o nosso foco vai ser voltado para a ponte Newton Navarro, e a gente vai estar lá na terça-feira junto com o IBAP, com as câmaras, com o Corpo de Bombeiros Militar, que é um grande parceiro nosso já de longa data, fazendo esse trabalho com a ponte Newton Navarro, e depois a gente vai dar continuidade fiscalizando os shopping centers da cidade de Natal e Mossoró. Quando você fala, por exemplo, na questão do Itães, tudo bem que na próxima semana vocês vão divulgar o resultado. Agora, já dá para adiantar alguma coisa? Por exemplo, a necessidade de se fazer alguma melhoria, há risco para a população ou não? Risco à população não há. Agora, a necessidade de melhoria, ela é contínua, ela deve existir de forma continuada. Então, a gente está encaminhando esse relatório ao gestor para que eles, através de uma equipe de inspeção, façam inspeções periódicas nesses açudes. E, às vezes, a inspeção ela não se dá somente na parte estrutural. No relatório da ANA, o que a gente observou é que vários deles, principalmente nas barragens de areia, havia risco de percolação. O que é isso? É quando você se descuida da parede, somente parede de areia, e aí você tem crescimento de vegetação,
você tem o enrocamento que ele sofre um desmoronamento. Então isso provoca um risco de percolação, ou seja, a água ela vai procurar um lugar para poder sair. Então, no caso do Itanhs, especificamente, a gente percebeu isso. É uma coisa simples de ser feita, desde que o órgão gestor ele contrate uma empresa para fazer a manutenção desses açudes. Há uma discussão com relação a itens aqui em Caicó, mas pode até também participar dessa pergunta, sobre, por exemplo, o tráfego de veículos pesados por cima da parede do Itanhs, né? E até uma discussão da necessidade, por exemplo, por que não desviar a passagem de veículos, porque ali passa muito veículos com cargas tóxicas, enfim, Deus o livre. Há essa preocupação, de repente um carro pode, sei lá, capotar por dentro do açude e poluir a água, enfim. Vocês também entendem dessa necessidade ou não há risco? O risco existe, não é? Quando você trata de substâncias perigosas que está trafegando num local onde existe um acúmulo de água. E é uma via estreita, não é? Você percebe que nós estivemos lá, quando a gente passou o drone, certo, para fazer as filmagens, a gente percebeu que tinha hora lá que passavam 2 caminhões simultaneamente em sentidos contrários. Então, assim, isso realmente traz uma certa preocupação para o CREA, né, e para a sociedade, que você pode, como você bem colocou, ter algum tipo de colisão que contamine o lençol, contamine a bacia, né, com esses produtos que certamente são nocivos à população humana e animal. A gente não existe ainda um estudo, pelo menos do ponto de vista do CREA, né, sobre desvios dessa rota que passa por sobre a parede do Itanhs. A gente percebe que em alguns outros municípios isso também ocorre, certo? Uma coisa que é importante que a gente frise aqui, do que o Luiz falou, é a dificuldade que os órgãos de controle e os gestores têm, inclusive para identificar pequenas barragens, os proprietários. Nós tivemos aqui algumas barragens que tinham problemas pontuais na sua parede, no seu sangradouro, não é? Que a gente não conseguia identificar o proprietário. E quando é uma discussão que está se abrindo no Brasil inteiro nesse sentido, é de quando a gente encontra esse tipo de situação, quando se depara com esse tipo de situação, quem vai arcar com a sua manutenção? Então o que a gente vê no Brasil é uma série de barragens de águas, não é? Que elas não têm manutenção, elas estão assoreadas, certo? Com isso ela compromete a sua capacidade de armazenamento, não é? E a gente não percebe que exista um direcionamento, principalmente do governo federal, governo estadual, para que a gente possa ter algum tipo de recurso. Ora, você imagine, você tem barragens que foram construídas há 50, 60 anos, certo? Cuja a técnica empreendida naquele local já não é mais a técnica que a gente faz hoje em dia. Então, assim, elas não têm aquele estudo, você não pode dizer efetivamente que aquela barragem está segura, não é? Porque você não sabe o que está ali, certo? Ela vem passando de geração para geração e você não sabe qual é a situação efetiva de algumas barragens que são de pequeno porte, obviamente, mas que certamente comprometem a sua região circunvizinha. Então, assim, o governo federal precisa e está agindo nesse sentido, né, que a gente já teve notícia, no sentido de ter um plano amplo, certo, dessa questão das barragens, para que possam contribuir com os estados na sua manutenção. Veja só, a passagem da Traíra, por exemplo, a gente identificou que tinha problema, né, ela está com a redução lá na sua capacidade volumétrica, certo? O CREA recomendou a manutenção, mas para você fazer a manutenção, o governo do estado agora contratou uma empresa, certo? Para poder diagnosticar o que poderia ser feito na barragem. Porque é muito complexo quando se trata de barragem. Para você efetivamente você dizer essa barragem está com problema, não está, você tem que fazer sondagem, ultrassom, uma série de procedimentos para você identificar, primeiro, qual é a falha que ela tem, e segundo, para você poder afirmar qual é o tipo de solução que ela deve ter. Esse estudo que você se refere já foi apresentado aqui no Seridó, né? E você fala, por exemplo, da dificuldade que vocês têm de descobrir de quem é o responsável por aquela. Agora, quando se sabe quem é o empreendedor e como, por exemplo, o governo do estado, que há 40 anos não faz nenhum investimento, nenhuma melhoria na barragem das Traíras, a situação é mais preocupante, né? É mais preocupante, veja só, você sabe quem é o ente proprietário
se tratando de governo, que você tem orçamento para fazer isso aqui, e existe uma dificuldade enorme do governo assumir essa situação. O Seridó tem sorte, porque o secretário de Recursos Hídricos é natural daqui. Então ele está com um olhar diferenciado, que é o engenheiro João Maria Cavalcante. Não é? Mas tem que começar a obra. Tem que começar a obra. Está demorando mas já. a dificuldade é enorme, Marcos. Essa é a dificuldade. O governo, como assim, é meio paralisado. Entendeu? Não só a nível estadual, como a nível federal. No sentido, você vê aqui os desastres que acontecem, não é? Com esse tipo de situação no Brasil afora. E o CREA, ele é muito preocupado com a questão da engenharia. A gente vê viadutos sendo caindo. E aí eu vou dar uma notícia para a rádio, que o CREA Rio Grande do Norte, para você ver como esse negócio é complexo. O CREA Rio Grande do Norte, ele saiu na vanguarda. O início do ano passado, a presidente enviou para os órgãos gestores uma solicitação, certo? De que nos enviasse o plano de manutenção das obras de arte. Qual foi a nossa surpresa? Apenas a Secretaria Municipal de Iluminação, de Censul, de Natal, enviou o plano de manutenção da iluminação da praia. Entendeu? Todos os órgãos não deram isso pra gente. Então o CREA, preocupado com isso, enviou à Assembleia Legislativa, certo, um projeto de lei que visa tornar obrigatório que os órgãos gestores tenham o seu plano de manutenção, para evitar que barragens se rompam, que viadutos caiam, porque depois vão dizer que foi acidente. Não foi, é falta de manutenção e incompetência dos gestores. Agora, do ponto de vista das barragens privadas, a dificuldade é enorme. Você chegar na fazendinha aqui do Seridó do Caicó e dizer para o proprietário que está pão em água, na seca, sem ter nada, que ele tem que fazer a manutenção da barragem, que ele vai gastar milhares de reais se ele não tem. E de um bem que não serve só a ele, serve a coletividade. Entendeu? Essa é a discussão que a gente tem que ter. Das barragens que são do órgão gestor, tem a obrigação, certo? E dever com a sociedade de fazer a correção. Como o governo do estado tem a obrigação com as passagens das traíras, certo? O DENOVOS tem a obrigação para com as suas barragens, certo? Mas a preocupação também existe nas barragens privadas. Tudo bem, porque assim, tem a questão legal e tem a questão urgente, né? Não dá por exemplo, para aceitar que... Porque o momento ideal para você fazer qualquer reforma, qualquer intervenção na barragem da Xeres é agora que a barragem está seca, né? Não é possível que o governo espere que a barragem encha, né? Numa região tão castigante como a nossa, para poder fazer qualquer investimento. Mas vamos aguardar, vamos ter fé que vai dar certo, né? Deixa eu aproveitar aqui. Muita fé. Se eu soubesse que hoje era o seu aniversário, tem trazido aqui um bolo recheado, uns salgadinhos, né? Me avisaram agora, então parabéns, Márcio, tá ok? Que Deus possa lhe abençoar imensamente. Obrigado pela sua participação, obrigado, Luiz, né? Registrar aqui a presença da ilustre jornalista Anely Medeiros, né? E a outra... Conselheira Fiamma, né? É um prazer ter vocês aqui nos nossos estúdios. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer o espaço, né, que a gente sempre tem aqui na Rádio 95 FM e revelar a satisfação. A nossa diretora chegou, mas não trouxe o bolo de recheado para o aniversariante. E registrar assim, a gratidão e a felicidade de estar aqui no Seridó, terra de boa culinária, né, e de uma gente assim, hospitaleira que sempre nos faz querer retornar à cidade. Luiz, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Reforçando o convite, hoje às 19 horas, na nossa nova sede, na Dom Adelino Dantas 101, no Mainá, ali na cidade judiciária, a inauguração da nossa nova sede. Obrigado pela oportunidade. Ok, próxima semana a gente lhe aperreia para falar sobre o relatório. À disposição de vocês. Tá bom?